Aqui está. Ora, boa tarde. Ai, que horror, detesto ouvir a minha voz. Desculpem. O meu nome é Sara Perruche e venho aqui falar-vos um pouco sobre o modo como a habitação colaborativa está a ser desenvolvida e tem evoluído na Europa ao longo do tempo. Isto porque, para além de ser arquiteta, sou doutoranda na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Delft, mais concretamente no CoLab Research, que é um grupo de investigação cujo objetivo é consolidar a habitação colaborativa como subtema, como subcampo na investigação geral da habitação. Na nossa plataforma recém-criada é possível ver toda a informação sobre a equipa que faz parte deste grupo, as publicações que vão sendo publicadas e os projetos em que estamos envolvidos. Um deles, o qual estou a coordenar neste momento, chama-se CoLab Mapping, que pretende, no fundo, mapear todas as iniciativas existentes de habitação colaborativa por toda a Europa, com o objetivo de, no fundo, reunir alguma informação estatística que ainda está muito dispersa por aí fora e é importante reunir e investigar. E neste website podem ver outros projetos em que estamos envolvidos. Mais concretamente, no meu doutoramento, eu vou-me focar na fase do projeto da habitação colaborativa, sob o ponto de vista do processo, do ponto de vista social, componente social, e de que modo é que esse processo se traduz num produto, num espaço, e como é que este processo participativo pode ajudar a criar novas soluções de habitação acessível, porque, como todos sabemos, é um problema que está a afetar não só Portugal, mas toda a Europa, e é urgente pensar em soluções que deem, de alguma forma, resposta a isto. Mais concretamente, vou focar-me em alguns casos de estudo no sul, centro e norte de alguns países da União Europeia. E o que eu pretendo com isto é, no fundo, reunir uma série de padrões ou semelhanças que se traduzam, finalmente, numa série de princípios para o projeto arquitetónico de habitação colaborativa acessível. Mas antes de irmos para exemplos mais concretos, é essencial falar aqui um bocadinho sobre os conceitos. A habitação colaborativa não é um modelo, é um conjunto de modelos. É um termo geral que engloba uma série de formas de habitação coletiva, autogerida, normalmente não especulativa, e fruto da estreita colaboração entre residentes e profissionais. E esses modelos poderão ser cooperativas de residentes, grupos de construção e o co-housing, que é para o que aqui estamos. E concentrando-nos no co-housing, apesar de ser realmente um modelo bastante flexível, como vamos ver e como já vimos, quer em termos de propriedade, em termos de tipologia, em termos de modelos de financiamento, público-alvo, etc., há uma série de princípios que ajudam a definir o que é o co-housing e que é necessário ter em conta. Em primeiro lugar e acima de tudo, o co-housing nasce de uma intenção de criar comunidade. Esta intenção de ter uma vida coletiva em grupo. Isto em questões arquitetónicas traduz-se na projeção de espaços privados, independentes, ou seja, é muito importante que exista esta independência e autonomia dos agregados familiares, ou seja, todos os serviços essenciais a uma casa têm que ser garantidos nestes espaços privados, que por sua vez são complementados com espaços comuns que serão partilhados pelo grupo. E há uma segunda componente que é o que eu chamo aqui de processo participativo, ou seja, todo este processo, desde a concepção ao projeto, passando pela construção e terminando na gestão e a manutenção do edifício, claro que em determinados níveis, variações de participação, mas este processo tem que ser levado em conjunto e com a participação dos residentes, do grupo que iniciou este projeto. Isto é essencial. E como referi, em termos de propriedade, realmente o co-housing enquadra-se nas mais variadíssimos tipos de propriedade, a propriedade privada como nós conhecemos, que normalmente é associada
Há uma parte privada e uma parte coletiva, o arrendamento normal que já conhecemos, e depois existem algumas variações mais alternativas, como o chamado arrendamento cooperativo, que aqui a nossa amiga Chestin irá falar um pouco melhor, e depois, como já referi, a propriedade coletiva, cooperativa e cooperativa em cessão de uso, que a nossa colega Cristina também irá falar um pouco mais. Portanto, há muitas possibilidades dentro deste modelo. E a título de exemplo, façamos aqui uma comparação em termos espaciais. Este é o esquema tradicional de um edifício de habitação coletiva, que, como todos nós sabemos, é composto normalmente por apartamentos individuais, compostos por espaços privados e comuns, e vamos imaginar que neste caso cada apartamento tem 80 metros quadrados. Como é que funciona normalmente num esquema co-housing? Não é regra, isto é apenas um exemplo. Existe também, como já referi, espaços privados, espaços comuns, toda a autonomia do fogo do apartamento tem que ser garantida. O que se faz normalmente é retirar uma percentagem a estes espaços e entretanto, por exemplo, que era uma cozinha pode-se transformar numa kitchenette, continua a ter espaços de estar, espaços privados, etc. E o que tínhamos 80 metros quadrados passa a ser 60 metros quadrados, por exemplo. Mas na realidade o que se faz é transferir estas áreas para uma zona comum, coletiva, que depois englobará uma sala comum, uma cozinha totalmente equipada, um espaço de coworking, lavandaria. O grupo decidirá o que incluir. E sendo que estes espaços coletivos seriam então geridos de um modo coletivo. E, como já referi, importante referir que todas as partes, os elementos privados, são garantidos. E o que, à partida, pareceria que seria apenas 60 metros quadrados, transforma-se na possibilidade de usufruir de 140 metros quadrados através desse sistema. E por causa disso, o co-housing não significa comuna, não é a mesma coisa. Porque, precisamente como falei, há a necessidade de garantir a individualidade e a autonomia das unidades privadas, o que não acontece no exemplo das comunas que conhecemos. Também não é um condomínio fechado, também já se falou isso durante a manhã. Não só porque o co-housing é realmente um modelo aberto à cidade, aberto à comunidade geral, mas também porque o co-housing exige ou é recomendável que toda a gestão seja feita de um modo autónomo e coletivo, por parte do grupo. E também o co-housing não é o tradicional sistema de cooperativa de construção, que é o modelo que ainda vigora, como já foi falado de manhã, porque apesar de haver realmente um momento colaborativo na fase inicial e na fase construtiva do projeto, uma vez que o projeto está acabado, o que normalmente acontece é que o modelo muda, passa a ser propriedade privada, não há partilha de espaços, não há autogestão coletiva. E para terminar, co-housing também não significa co-living, que é um novo termo que apesar de também significar a partilha de espaços coletivos, é um modelo mais comercial e não inclui de modo nenhum a participação dos residentes em nenhuma parte do processo. Para a criação e o desenvolvimento de um projeto de co-housing é realmente essencial a criação de parcerias, ainda que muitas vezes o projeto seja levado, na sua maioria, pelo grupo em si, é na correta e na estratégica criação de parcerias que um projeto pode garantir o seu sucesso. Dando aqui alguns exemplos, claro que depois se falará melhor sobre isto. No caso da Suécia, o que normalmente acontece é que um grupo organiza-se, normalmente uma associação, vai falar com o senhorio, com o proprietário, que normalmente é uma companhia municipal, e em conjunto, claro que envolvendo outros profissionais, como arquitetos, gestores de projetos, etc., realizam o projeto de habitação colaborativa, sendo que depois o grupo arrenda o edifício completo a este senhorio num sistema chamado arrendamento cooperativo.
porque assim garante-lhes uma maior autonomia, uma maior independência na gestão e na organização do edifício em si. No caso de Espanha, também vamos falar um bocadinho melhor disso mais tarde, um modelo que está a ganhar muita importância nos últimos anos é o modelo de cooperativa em cessão de uso, que normalmente o que acontece aqui é que a propriedade do edifício é da cooperativa, ao contrário do caso sueco, mas o edifício é construído em terreno público, ou seja, para tal acontecer é necessário que haja um acordo entre a Câmara Municipal e o grupo que pretende construir o edifício, de modo a que haja uma cedência de direito de uso, o direito de superfície, para a construção do edifício, que depois ou seja, através do pagamento de uma cota anual que podem manter esse acordo. Normalmente, acho que no caso da Catalunha são 75 anos. E claro, mais uma vez, todo o processo é participativo e envolve o contributo não só do grupo, mas de uma variedade de profissionais. No caso da Alemanha, um movimento que também está a ganhar muita força, tem vindo ganho nos últimos anos, é o chamado Baugruppe, que traduzindo significa grupos de construção, que no fundo é um grupo, normalmente de amigos, que como não vê alternativas no mercado nem no sistema público, decide realmente, autonomamente, projetar, construir o seu projeto de habitação, que tanto pode ser em sistema de co-housing ou não. Mas aqui o que interessa é que, por exemplo, neste caso, há muitos exemplos que a associação de moradores cria uma empresa para a construção do edifício, uma vez que o edifício está construído, a empresa dissolve-se e eles continuam a viver em modo associativo e, mais uma vez, em parceria com arquitetos, em parceria com bancos chamados ecológicos que promovem este tipo de projetos e também, de um modo indireto, uma parceria com a Câmara, porque o que normalmente acontecia há uns anos atrás era que a Câmara Municipal, as câmaras municipais em várias cidades da Alemanha favoreciam os grupos, ou seja, davam prioridade a estes grupos na compra dos terrenos. E falando muito rapidamente da evolução do conceito ao longo do tempo, portanto, já muitos de vocês sabem que o primeiro co-housing nasceu na Dinamarca nos anos 70, até aos anos 90 foi-se expandindo e ganhando um termo próprio, uma tipologia própria em determinados países, ainda muitos ligados ao norte, digamos, e eram principalmente movidos por questões de cariz ideológico, ou seja, reforçar a relação com a natureza, reforçar a ideia de comunidade e também de cariz prático, ou seja, reduzir o trabalho doméstico e contar com o apoio dos vizinhos no dia-a-dia. Desde a viragem do milénio e principalmente desde a crise económica de 2008, este modelo de co-housing tem-se expandido um pouco por toda a Europa, chegando a países como a Itália, França e Espanha. Mas agora, para além das motivações de cariz ideológico e prático, acrescenta-se também de cariz económico e social. E estes são apenas alguns exemplos da quantidade de projetos que têm surgido, neste caso em França, na Suécia. Em Espanha, o primeiro projeto de habitação colaborativa em cessão de uso surgiu, penso, em 2007 e hoje em dia já existem mais de 40 projetos em fase de desenvolvimento. E este é um exemplo que mostra a quantidade de projetos apenas na cidade de Berlim. Quem vive num co-housing tem a possibilidade de viver de um modo mais saudável e ter uma vida mais longa, uma vez que este modelo procura combater, como já vimos, a ideia de solidão. E também se pode viver de um modo mais barato, no fundo, porque não só acaba-se por ter menos gastos na saúde, porque vive-se de um modo mais saudável, mas também na própria construção e na própria gestão é possível criar uma situação económica mais favorável. Um estudo feito na Dinamarca indica que 91% das famílias que vivem em co-housing têm uma maior qualidade de vida. Mas agora é preciso terem atenção um aspecto. Se um co-housing é mal desenhado,
ou é mal projetado, este efeito pode-se ter exatamente o efeito oposto. A qualidade de vida pode diminuir porque os níveis de ansiedade ou os níveis de stress ou os níveis de conflito podem aumentar, ou seja, há que garantir essa qualidade de projeto com a participação de profissionais e com a estreita relação com o grupo que realmente vai viver num específico lugar, num específico contexto. Ou seja, não é um modelo que pode simplesmente ser pescado de algum lado e começar a ser replicado por aí fora, não é? Pronto, e também talvez um pouco por causa deste boom que tem havido nos últimos anos, alguns países têm feito alguns ajustes no enquadramento legal para facilitar o desenvolvimento destas estruturas e apresento-vos aqui alguns exemplos para que vejam a diversidade de tipologias e a diversidade de localização deste tipo de projetos, que podem ir desde o mais urbano ao suburbano até ao rural. E uma coisa muito interessante é que muitos projetos de co-housing começam agora também a integrar estratégias de planeamento ecológico e a reforçar esta ideia de comunidade alargada, não apenas confinada no edifício em si, mas aberta à comunidade. Este é um exemplo em França e temos também o exemplo na Suíça. Este conjunto complexo é uma cooperativa só que decidiu criar um bairro co-housing, digamos. Para finalizar, é importante reter que o co-housing não pretende colaborar com a especulação imobiliária. Tem que haver uma valorização social que se sobreponha ao valor comercial. Depois também não é um modelo que vai agradar a todos, o que faz com que não seja possível ou não seja aconselhável que haja uma postura top-down que imponha este tipo de modelo, este modo de vida às pessoas, não é? E por último, um pouco ligado a este que disse, o co-housing não vai resolver na totalidade o problema da habitação que temos. Mas, como já vimos, durante a manhã temos uma população envelhecida a viver muitas vezes em condições desumanas, temos uma juventude sem capacidade financeira de comprar ou até arrendar uma casa, temos um momento no passado curto, mas que deixou marca, que mostrou que é possível que a habitação participativa tenha um lugar em Portugal. Portanto, vamos a isso, minha gente. Obrigada.